continuando um pouco meditando nesse trecho lido pelo irmão, gostaria de expressar alguns pensamentos para tentar apresentar alguma coisa ao que já ouvimos e continuar na mesma linha de pensamentos. Nós vimos que a graça de Deus se manifestou, apareceu a todos os homens, e que esta graça trouxe salvação. Mas não somente isso, mas essa mesma graça nos ensina e por meio da graça o próprio Deus nos ensina de que devemos renunciar ou renegar a impiedade e as concupiscências mundanas. Impiedade pode ser também traduzida por uma vida sem Deus, por uma vida sem levar em conta Deus e seus direitos. Levar uma vida segundo a própria vontade, segundo os próprios pensamentos e fazendo o que bem lhe parecer. Todo ser humano, por natureza, vive assim. Mas é justamente aqui que os caminhos se separam entre o homem natural e aquele que foi salvo pela graça de Deus. É justamente aqui que devemos notar a diferença. Aquele que foi salvo pela graça não pode, não deve mais viver para si. Não pode nem deve viver sem levar em consideração os requisitos, os direitos, as exigências de Deus. Ele foi salvo por uma razão específica, como aqui mesmo nós lemos. E fomos remidos e purificados para Ele mesmo, para o Senhor, para o Salvador Jesus Cristo. Então a nossa vida deve ser conduzida de forma de termos em conta tudo que o Senhor espera de nós. Também devemos renunciar às concupiscências mundanas, aos desejos deste mundo. O mundo tem a sua própria ideia de como deve ser conduzido a vida de cada um. A pessoa do mundo, ela tem sua própria ideia de como que deve conduzir sua vida, em particular ou na sociedade. A pessoa do mundo tem seus desejos, seus anseios, que, no entanto, estão focados apenas neste mundo. Não passam mais além do mundo. Já todo aquele que foi salvo deve renegar estes desejos e viver de forma sóbria, justa e pia. Aquele que é sóbrio, ele tem controle do seu
seus pensamentos, as suas intenções. Ele tem controle sobre si. Geralmente o exemplo mais drástico de quem não é sóbrio é um bêbado. E sabemos muito bem que uma pessoa assim, sob o efeito do álcool, não tem controle nem sobre os seus movimentos, nem sobre suas palavras, nem os pensamentos, nem ações, nada. E justamente aqui vemos quão importante é que cada um de nós tenha o controle sobre si em todo momento. De forma justa, nós devemos manifestar uma justiça prática, nós devemos manifestar os traços divinos em nossa vida. Viver de forma justa é viver de acordo com os padrões do Senhor, com os padrões de Deus. Viver de forma justa é não dar motivo de razão a ninguém a nos lançar em rosto qualquer coisa. E piamente ou piedosamente, que é o contrário da impiedade, devemos viver de acordo com a vontade de Deus. Muitos irmãos já têm procurado definir a palavra piedade. E há várias definições, vários pensamentos. E um deles seria que a piedade é a manutenção, a conservação do íntimo relacionamento da alma com Deus. Quando nós vivemos de forma piedosa, a nossa relação íntima com Deus, com o Senhor, é mantida, é conservada e é promovida. E nós vimos também no versículo 13 algo do qual também cantamos no hino, que esperamos ao nosso Senhor. Como o irmão já mencionou, é essa esperança que temos que deve nos motivar neste momento. É essa esperança da vinda do Senhor que deve estar sempre presente em nossos pensamentos. E estando presente em nossos pensamentos, em nosso coração, a nossa vida automaticamente será transformada a cada dia. Realizaremos o que vimos no versículo anterior, porque estamos, de fato, esperando ao Senhor. Alguém disse certa vez que a medida da nossa esperança, ou da ocupação com essa esperança, da vinda do Senhor, é a medida da nossa fidelidade, da nossa santificação, do nosso andar diário de acordo com o Senhor e com a sua palavra. Quando nós perdemos de foco a vinda do Senhor, relaxamos e andamos nos caminhos deste mundo. Podemos também aproveitar esse versículo aqui para sermos relembrados que o Senhor Jesus virá primeiro para buscar a sua igreja
e a todos os que são salvos, a todos que são seus, todos os que já dormiram nos séculos passados, e todos os que estarão vivos por ocasião da vinda dele, serão juntamente arrebatados à sua presença. E esta é a bem-aventurada ou bendita esperança da qual o apóstolo fala. Mas depois nós temos também o aparecimento da glória do grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Esse versículo faz uma clara distinção entre os dois eventos. Por um lado, temos a bem-aventurada esperança, a vinda do Senhor nas nuvens para buscar os seus, e a seguir nós temos o aparecimento da glória de nosso Salvador Jesus Cristo, quando Ele virá com todos os seus santos a esta terra, em grande poder e glória. Será visto por todos. Todos se prostrarão. E muitos também se lamentarão. E reforçando o que o nosso irmão disse acerca da salvação, tomara que ninguém dos que estão hoje aqui não façam parte do grupo que será elevado às nuvens ao encontro do Senhor para estar com Ele. Tomara que ninguém permaneça nesta terra, fique para trás, porque quando o grande Deus, Jesus Cristo, vier em glória, em grande glória, em grande poder, será tarde demais para todos os que hoje ouviram a palavra do Evangelho. E o versículo 14 reforça mais ainda o valor, o preço que a graça de Deus teve que pagar para poder trazer a salvação. Diz que o qual Jesus Cristo cedeu a si mesmo por nós. Nunca esqueçamos de que custou muito caro a Deus poder trazer a salvação a todos os homens. Já ouvimos de que aquele que quis comprar o campo onde se encontrava a pérola, vendeu tudo. Não vendeu apenas uma parte, não, vendeu tudo, inclusive a sua própria vida. O Senhor Jesus, para adquirir para si, para remir para si, para purificar para si um povo especial, um povo exclusivo, entregou a sua própria vida. Ainda nesta manhã nós fomos lembrados de forma limitada quanto custou a Ele essa entrega. O Senhor Jesus, Ele, como diz o apóstolo João, era Deus, o Verbo era Deus desde sempre. Mas esse Verbo se
fez carne, habitou entre nós. Esse homem singular, esse homem sem pecado, viveu aqui nesta terra, sofreu tudo o que qualquer ser humano sofre. Ele passou por tudo que qualquer um de nós passa, exceto o pecado. Ele não tinha pecado, não conhecia o pecado e não fazia pecado. Mas ele foi feito por Deus pecado em nosso, em meu, em teu lugar. Muitas vezes nós somos recordados, como também hoje, daquelas 3 horas na cruz, as 3 horas de trevas, onde Ele, o Filho de Deus, feito homem, estava suportando a justa ira de Deus sobre os pecados meus e teus. Ali ele foi desamparado por Deus, por minha causa, por tua causa. Ali ele sofreu horrores que ser humano algum pode sequer penetrar na superfície. Jamais, na condição de ser humano, podemos avaliar o que o Senhor passou naquelas 3 horas. Ele se deu a si mesmo. Ele se entregou como um sacrifício sobre o altar. Ouvimos acerca do amor de Deus, acerca da graça de Deus. Mas sempre convém que lembremos o preço altíssimo que esse amor, essa graça de Deus pagou para poder remir para si um povo exclusivo. E considerando um pouco esse preço alto, será que não é óbvio, não é, ou melhor, não seria absolutamente normal que vivamos de forma sóbria, justa e piedosa? Se considerarmos quão grande é esse amor de Deus, quão grande é o amor do Senhor Jesus, a ponto de se entregar a si mesmo, não é já uma razão mais que suficiente para vivermos uma vida consagrada, devotada ao nosso Senhor? Por que será que muitas vezes estamos tão longe daquilo que o Senhor espera de nós? Por que será que muitas vezes somos tão relaxados e vivemos conforme as nossas intenções, conforme os nossos pensamentos, a nossa vontade? Ele nos remiu para si. Ou como também o mesmo apóstolo diz em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 6, fala
fala também de Jesus Cristo, homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos. O preço da nossa redenção era Ele mesmo. Não havia nada de menor valor que pudesse satisfazer as justas e santas exigências de Deus. Não havia nada que pudesse substituir não havia nada, somente o Senhor Jesus, o Filho de Deus feito homem, que ocupou o nosso lugar naquelas 3 horas, sob o juízo, sob a ira de Deus, para que nós agora pudéssemos estar redimidos, purificados e estarmos também aptos a realizar essas boas obras, das quais também lemos. Que possamos refletir sobre o grande valor que tem a obra do Senhor. Que possamos refletir o quanto custou a Ele, o quanto custou a Deus Pai entregar seu único e amado Filho para ser feito pecado em lugar nosso. E a meditação nessas verdades profundas nos deve levar a viver de uma forma justa, piedosa, sóbria, renegando as paixões, os desejos deste mundo. Tudo que há neste mundo, um dia passa, e esse dia está mais próximo do que nunca. Mas a nossa salvação, a nossa relação com o Senhor durará pela eternidade. E tendo em conta isso, também devemos viver esperando a Ele, que virá nas nuvens, de forma que Ele nos encontre vigilantes, nos encontre fiéis, nos encontre honrando o seu nome, vivendo de forma digna dele, representando ele neste mundo, para que os outros também vejam algo de nosso Senhor em nós.